Olá a todos, bem-vindos ao terceiro vídeo da nossa série e hoje vamos falar sobre a Santa Igreja e as Sagradas Escrituras. E, como sempre, antes de tudo, fazer as orações. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor Deus, tem piedade de mim, pecador. Senhor Deus, perdoa todas as minhas faltas diante de ti. Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, pelas orações da tua puríssima Mãe e de todos os santos, tem piedade de nós. Amém. Glória a ti, nosso Deus, glória a ti. Ó Rei Celestial, Consolador, Espírito de verdade, que estás presente em tudo e enches tudo, tesouro de bens e dador da vida, venha, habita em nós e purifica-nos de toda mácula e salva nossas almas, tu que és bom. Santo Deus, Santo Forte, Santo Imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo Forte, Santo Imortal, tem piedade de nós. Santo Deus, Santo Forte, Santo Imortal, tem piedade de nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Santíssima Trindade, tem piedade de nós. Senhor, purifica-nos dos nossos pecados. Mestre, perdoa as nossas iniquidades. Santo, olhe e cura as nossas enfermidades pelo teu santo nome. Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, tem piedade. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso que cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, Pai, Filho e Espírito Santo, agora e sempre pelos séculos dos séculos. Amém. Para começar a falar da Bíblia, eu vou, na verdade, ler para vocês a introdução da Bíblia de Thomas Jefferson, uma figura americana bem proeminente na história dos Estados Unidos. E e essa é a introdução de uma das Bíblias que ele editou. Na minha primeira leitura, até pelos meus olhos de uma criança de 10 anos, a Bíblia de Jefferson me impactou com uma força revelatória inesperada. Por exemplo, não existiam menções do nascimento virginal, nem da ressurreição na sua Bíblia. E pelo que eu lembrava da escola dominical, eu sabia como a história de Jesus era contada, como uma visitação angélica com uma concepção imaculada, e terminava com o túmulo vazio e a ascensão aos céus. Sendo cético por natureza e criação, esses milagres eram grandes razões para a resistência ao poder dessa grande história. Mas Thomas Jefferson cortou e colou apenas as passagens que faziam sentido para ele. Thomas Jefferson não foi nem a primeira nem a última pessoa que cortou a Bíblia em pedaços cortou versos, cortou livros e colou outros e fez suas próprias edições para os seus próprios interesses, para o que fazia sentido para ele, do que ele acreditava, do que isso não faz sentido, então não quero. Isso eu não gosto, não quero pensar nisso, então eu tiro. E temos até temos hoje em dia várias versões da Bíblia. Aqui no Brasil nem tanto, mas ao redor do mundo, principalmente em inglês, por ser a língua que falam em todos os lugares. Temos muitas traduções em inglês. Temos, por exemplo, uma Bíblia vegana, por assim dizer, uma Bíblia de gênero neutro, que é uma Bíblia por causa que algumas pessoas acreditam que ela tem um foco muito grande em homens e pouco em mulheres, enfim, temos várias edições da Bíblia, ou seja, você pode pegar aqui no Brasil não temos tanto problema disso, né? Mas aqui eu tenho a minha versão enorme da Bíblia, a palavra-chave, que é, se não me engano, Almeida. Deixa eu ver. Almeida revisada revista e corrigida, que é inclusive a que eu uso aqui para os versos que eu vou colocar. Mas vamos falar não só de. Não vamos falar tanto de Jefferson aqui. Na verdade, isso foi apenas uma introdução. Mas vamos falar de outros casos que a Bíblia foi picotada e suas origens e outras coisas relacionadas a ela. Para começar, a gente vai falar de três grandes perguntas que podemos fazer sobre a Bíblia. E são perguntas grandes que são divididas em várias partes, então não vamos falar de todas elas hoje. Vão ser divididas assim pelas aulas durante o curso. A primeira pergunta é a pergunta histórica, de onde ela veio, como a gente conseguiu ela. A pergunta textual, qual tradução vamos usar, qual foi qual foi o texto original que nós vamos usar para traduzir. E por último a pergunta hermenêutica, como vamos interpretar a Bíblia, qual vai ser a nossa base para interpretar. Na pergunta histórica vamos perguntar
como nós conseguimos a Bíblia, de onde ela veio e quem a escreveu, quem a compilou ou reuniu, por que ela foi compilada, quem concordou com essa compilação, quem concordou que essa compilação era a compilação, a reunião dos textos, e qual era o seu objetivo. Depois vamos falar da pergunta textual, como eu já falei, qual texto grego vamos usar e qual tradução do texto grego vamos usar. E também vamos falar da hermenêutica, que temos várias maneiras de interpretar a Bíblia, então vamos falar de todas elas. Vamos falar como interpretar vamos falar sobre a hermenêutica pessoal, que ela significa para mim, a hermenêutica filosófica, uma interpretação racional, interpretação hermenêutica científica, baseada nas últimas mudanças das teorias científicas, e hermenêutica litúrgica, o que a vida de louvor da igreja declara que ela é. Né? Vamos ver qual desses que nós devemos usar para interpretar a Bíblia. A primeira coisa que eu tenho que falar agora é sobre as pressuposições ocidentais examinadas. Como tá ali. Porque se você não parar para pensar nisso, você vai. Porque essas pressuposições são coisas que aqui no Ocidente são basicamente o ar que a gente respira. A gente não fica pensando, sim, o ar existe, o ar eu respiro ele. Ele é uma coisa que está meio que automática, assim. Pra gente é como se fosse andar. É uma coisa natural para nós. Esse tipo de pensamento. E se você encontrar durante essas aulas alguma coisa assim que tem uma batida, uma coisa que seja mais dura assim de entender, provavelmente você está pensando, é por causa que você está tentando aplicar algo que veio do oeste para o leste. Ou se, pra, ou se, Principalmente depois da Renascença tivemos essas diferenças acontecendo. E a primeira delas é o individualismo e o colegialismo. Que não é. Eu não estou falando aqui sobre coletivismo, não estou falando aqui sobre política, não estou falando sobre comunismo e socialismo e capitalismo, não. Isso aí não tem nada a ver com o que eu estou falando. Eu estou falando de onde vem a nossa identidade. Aqui no, aqui no Oeste a gente tem muito de a minha identidade é feita por mim e eu sozinho sou quem me defino. Enquanto no Leste a gente tem eles têm um entendimento, nós também, né? Faz parte ortodoxo. Tem um entendimento de o grupo molda a gente. A gente pode não concordar com o grupo, a gente pode ter alguns problemas com o grupo, mas conforme a gente vai vivendo com esse grupo, a gente não vai sair do grupo por causa que a gente discorda dele. A gente vai encontrar um meio em comum, a gente vai permanecer juntos e com isso, conforme os anos, a gente vai desenvolver a nossa própria, cada um vai desenvolver a sua identidade com base na sua participação no grupo. Uma outra coisa que eu preciso falar é sobre como esses dois mundos, o leste e o oeste, eles encontram verdades. Aqui no oeste a gente tem uma tradição do escolasticismo, e que vem da palavra escola, né? E para ter uma escola nós precisamos de livros e professores para ensinar. E esses livros, eles precisam de um autor. E quando alguém escreve um livro, ele se torna uma autoridade no assunto. E quanto mais essa pessoa escreve livros sobre esse assunto, mais ela vai se tornar uma autoridade nesse assunto. Ou seja, vai ter mais estatura nesse assunto. E então, vou contar mais ou menos um exemplo, assim, uma maneira uma anedota para ficar mais fácil de a gente entender as diferenças entre leste e oeste. Se você perguntar aqui se você acha uma árvore e você quer saber o que é uma árvore aqui no oeste, se você você provavelmente vai ir lá e pegar um livro e
mas digamos que não temos livros ainda. Digamos que não temos nenhum livro sobre uma árvore. Vamos pegar, alguém vai pegar essa árvore, vai cortar ela, e daí a gente pode ir lá, quantos anéis tem aqui? Ah, nossa, isso aqui são quantos anos de idade tem essa árvore? E daí você vai ver que tem esse anel aqui é mais grosso e esse anel aqui é mais fino. Daí você vai ver, esse anel mais grosso aqui foi quando teve bastante chuva, foi um ano bom para ela, bastante sol. E esse anel fino aqui foi quando teve aquela seca, e daí você pode também pegar essa árvore e analisar a casca dela, ver se tem insetos, se tinham insetos ali, e pode ver se tem algum furo que algum pássaro fez para pegar esses insetos. Você pode pegar assim as folhas e cortar uma coisa bem fininha assim e colocar no microscópio, e daí você vê, nossa, isso aqui são células, e daí a gente pode ver ali e descobrir o que e, e ver a clorofila e tudo mais, e ver nossa, é assim que as árvores elas recebem o sol e se sustentam, e a gente e ele escreve tudo isso, tira a sua jaqueta ah, tira essa jaqueta de, de cientista, sai do seu laboratório, e ele sai de lá com uma árvore morta, com muita informação e um monte de serragem, talvez algumas tábuas. Mas a gente não precisa fazer nada disso que ele fez, porque essas informações vocês podem simplesmente pegar. Vocês provavelmente sabem muito dessa informação porque vocês estiveram nas suas aulas, nas escolas, e foram informações que foram transmitidas por livros, que foram escritas por pessoas que analisaram essas árvores. E pegamos agora então Agora vamos falar. Se você vai no leste e pergunta pra ele o que é uma árvore, primeira coisa que você vai fazer, você vai plantar uma. E daí você planta uma árvore, daí você percebe, ela precisa de mais sol, precisa de menos sol, precisa de mais água, precisa de menos água. Vai crescendo. E a pessoa, quem plantou vai crescendo junto também. E ela cresce o suficiente, fica firme, e você agora pode jogar uma corda por cima, amarrar ali uma tábua, e agora você tem um balanço, que você pode se divertir nessa árvore. E conforme os anos vão passando, você encontra uma menina com a qual que você quer passar mais tempo, e daí você chama ela pra ir lá debaixo da árvore, passar tempo com você e se divertir no balanço. Mas só que só tem uma tábua lá no balanço. Daí você, ao invés poxa, não vou deixar uma dama aí só sentar numa ripa de madeira e se balançar, né? Daí você constrói um balanço, compra um balanço, coloca lá debaixo da sombra da árvore para poder aproveitar vocês dois a sombra dessa árvore que você que você plantou e se divertia muito. E conforme o tempo vai passando, vocês dois decidem se noivar e acabam se casando dentro da igreja. Mas essa árvore, ela foi algo que você cuidou tão bem, é tão bonita para você, que você decide que a entrada do casamento vocês vão lá e fazem a entrada debaixo dessa árvore por causa que ela significa tanto para você. E conforme o tempo, você tem filhos, e nessa árvore você vê as suas crianças se divertindo no mesmo balanço que você fez. Talvez apodreceu, você colocou outra. Você
a corda deixou de ser tão durável, você substituiu, tem o balanço agora você move o balanço do outro lado para você e sua esposa verem seus filhos brincando. E chega um dia que você acaba falecendo, indo encontra o Senhor. E você pede para no seu testamento você pede que eu quero ser enterrado na sombra dessa árvore, as para que quando os meus netos e bisnetos e filhos e filhas e parentes venham dar respeito se lembrar de mim, que eles aproveitem a sombra dessa árvore que foi tão importante para mim. Eu não estou dizendo que um método é mais importante do que o outro, porque nós também temos que ter esses dois tipos de conhecimento. Mas eu estou dizendo que um deles é uma coisa que é o que a gente mais tem no oeste e outro é o que a gente mais tem no leste. O escolasticismo não é uma coisa ruim, mas mas no oeste a gente perdeu muito na parte geral, a parte experiencial do conhecimento da verdade. E se você for perguntar para essas duas pessoas, a pessoa que aprendeu sobre a árvore no laboratório e a pessoa que aprendeu sobre a árvore como plantando uma, você vai conseguir duas respostas completamente diferentes do que é uma árvore. A diferença é visível na maneira que vemos religião no leste e no oeste. Enquanto no oeste nós temos especulação filosófica, nós temos, como eu disse, escolasticismo, todo esse entendimento baseado em ciência, em fatos e análises. Nós temos é isso que nós temos muito no oeste, enquanto no leste nós temos algo mais experiencial. É o que a gente é o que a gente tem de experiência nas igrejas. É o que a gente tem é o que é a vida da igreja que define as nossas experiências religiosas. Não é uma análise histórico-científica, por exemplo. Na verdade, pode até se dizer que eu especularia que muito do movimento carismático é justamente são pessoas que acabaram sufocadas demais pelo escolasticismo do oeste e acabaram procurando por algo mais experiencial. Essa aqui é só uma notinha de rodapé que é um pensamento que me veio à cabeça assim. Então a gente vai, para falar sobre a igreja, sobre as Sagradas Escrituras, digamos que a gente está aqui. Pera. Digamos que a gente está aqui. E esse aqui é o século XXI, a gente está... Se você perguntar o que é uma igreja, todo mundo já viu uma. O que é a Bíblia, todo mundo já leu uma, ou pelo menos sabe alguma coisa dela. Mas a gente precisa... a gente tem tudo isso aqui até, digamos, hoje é o começo. Temos tudo isso aqui até o começo. Então, ao invés de a gente tentar ir olhar aqui e ver analisar com as nossas... com o que a gente sabe dos dias de hoje e tentar colocar tudo isso para cá através de todo esse tempo que se passou, a gente vai primeiro voltar para cá e ir adiante até a gente chegar aos séculos de hoje. Ou seja, a gente vai voltar para antes que houvesse a igreja e antes que houvesse a Bíblia como a gente conhece. Em Mateus 16:18, nós temos esse versículo aqui que é muito... você sempre, pelo menos você já ouviu falar dele se você é cristão. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela.
Que eu vou, vamos ter algumas perguntas aqui. Quem a construiria? Quem está falando aqui sobre isso é Jesus, ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo. E também temos a pergunta de quem ela seria. Ele falou a minha igreja, a igreja de Jesus Cristo. E a gente tem que se perguntar, onde está essa igreja? Onde está essa igreja? Se você for analisar, a gente tem um total de 3 possibilidades. Ele não construiu porque ele falou, eu edificarei no futuro, ou seja, ele não foi algo instantâneo que ele fez naquele momento. E ainda depois de 2000 anos, ele ainda não construiu. A segunda possibilidade ele construiu, mas ele não calculou direito, deu algum problema ali no meio do caminho e os portões do Hades prevaleceram contra a igreja. E daí a gente sempre tem alguém que está tentando reconstruir ela. E a outra opção é que ele realmente construiu a sua igreja e que ela ainda está prevalecendo contra os portões do Hades. Que ela ainda está derrotando o Hades, ela ainda está hoje em dia, a gente ainda pode encontrar ela. Esse curso é na verdade sobre a gente vai tentar encontrar onde está essa igreja, onde ela está hoje em dia, o que aconteceu com ela. Os próximos versos que vamos examinar é Efésios 2, 19 e 22. Assim já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Jesus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, no qual todo edifício, bem ajustado, cresce para o templo santo no Senhor, no qual também vós, juntamente, sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Uma coisa que está ali é a principal pedra da esquina, que é Jesus Cristo. Hoje em dia, a pedra da esquina, em inglês cornerstone, é uma coisa que, sim, é a última coisa que a gente coloca numa construção. Você encontra nela o nome da construção, talvez dependendo da construção você encontra o nome da empreiteira, você encontra, se for alguma coisa pública, você vê o nome do presidente, quem autorizou a construção, o ano, e isso praticamente a placa da igreja. Mas se você... Eu sei que crescendo como protestante eu já ouvi isso pelo menos algumas vezes, mas é bom falar, né? O que é essa pedra de esquina? Essa pedra de esquina, ela é uma pedra que ela era feita... A função dela era que ela era perfeitamente retangular. Assim, 90 graus, 90 graus, 90 graus, tudo bem, bem certinho. E ela era colocada no chão para que ela ficasse a um nível assim. Eles vinham com barbante. Hoje em dia você vê com aquelas ferramentas de nivelamento. E eles tinham certeza, para ter certeza de que aquilo lá estava retinho, e eles iriam usar isso para ver que eles colocavam lá e eles puxavam o fio para o outro canto da construção, e lá eles colocavam mais uma pedra, deixavam assim bem retinho, e daí eles olhavam lá, tá retinho, e colocavam essa pedra. Colocavam mais uma aqui, e daí eles colocavam, seguindo esse fio, eles colocavam o resto das pedras, e também eles usavam isso para medir verticalmente para que ele não ficasse torto. Essa era a função da pedra de esquina. Ela dava as dimensões tanto verticais quanto horizontais dessa construção. E nós temos aqui que
essa pedra era ninguém mais, ninguém menos que Jesus Cristo. Um segundo. Então, tendo Jesus como essa pedra de esquina, perfeitamente retangular, perfeitamente alinhada, é ele que define para onde a igreja cresce verticalmente e horizontalmente. E horizontalmente, a fundação disso, nós temos a fundação apostólica, que a gente encontra em Efésios também, nesses mesmos versos, edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ou seja, a fundação, de, a base que nós temos aqui, isso aqui são para nós os apóstolos. E quando a gente fala uma fundação apostólica, na verdade a gente está falando dos apóstolos e dos profetas. Para a gente abreviar, para não ter que ficar falando. A gente tem uma igreja dos apóstolos e dos profetas. A gente só fala apostólica, apostólico é os apóstolos e o Velho Testamento. Os profetas do Velho Testamento, apostólico. E a gente tem uma visão sempre dos apóstolos que é meio... Nossa, eles estavam sempre perguntando para Jesus, nossa, o que você quer dizer com essa parábola? Porque a gente não está entendendo. E a gente pensa, nossa, como que eles não entenderam isso, o que Jesus estava falando sobre isso? A gente pensa, um dos apóstolos mesmo teve que, poxa, só vou acreditar que você é Jesus se eu ver o furo na sua mão e colocar o dedo lá. Que Pedro negou Jesus 3 vezes e ainda assim era o discípulo que Jesus amava. E a gente tem uma visão, assim, a gente sempre pensa, se você for pensar até, o que os apóstolos são famosos por fazer? Daí você, a primeira coisa no pensamento que a gente também pensa também é, nossa, ele foi andar nas águas e ele afundou e Jesus teve que salvar ele. Ou seja, não é... E ainda assim, é sobre essas pessoas que Jesus fez a sua fundação. E foi ele que foi a pedra de esquina que nivelou essa construção. Justamente por causa de todas essas ideias que a gente tem, é meio difícil para a gente falar que a gente tá que Jesus construiria uma igreja como que ele seria pedra de esquina, mas só que ele usaria os apóstolos como essas fundações. Então nós temos essa outra passagem aqui, né? Em Lucas 24. E por questão de tempo, não vamos falar todo esse capítulo, vamos pegar algumas partes para colocar aqui, mas a história em geral a história em geral não é perdida sobre o que está acontecendo. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. No Velho ou seja, ele estava falando do Velho Testamento, tudo que era pertinente sobre... Era Jesus falando, explicando para eles tudo que era pertinente sobre ele no Velho Testamento. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes e disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E em uma outra aparição, quando estavam com todos os apóstolos, ele disse-lhes: São essas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que por mim estava escrito na lei, tudo que de mim estava escrito na lei, de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E aqui a gente tem algumas perguntas para a gente fazer. Ali ele fala que abriu as suas mentes para entenderem as Escrituras. Jesus não estava, como ele sempre estava, numa multidão, pregando para milhares de pessoas. Ele estava com os apóstolos. Então, ele abriu a mente de quem? Abriu a mente daqueles que estavam com ele. Ele não abriu para todos. Ele não abriu para um só. Não abriu só para Pedro, só para Felipe. Ele abriu para os apóstolos. Por ele ter aberto para todos os apóstolos, a gente não pode ter uma interpretação individual da palavra. E
a gente não é uma coisa que a gente tivemos no mundo protestante o que esse versículo significa para você? Ou a gente não temos uma autoridade, ironicamente, para falar o que significa isso, qual é a interpretação correta disso. Mas pela Bíblia a gente sabe que a gente não pode ter uma interpretação. Tá lá que a gente não pode ter uma interpretação particular. Em 2 Pedro 1:20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou seja, você não pode interpretar ela sozinho. E outra coisa também é que muitas pessoas falam que as Escrituras são auto-evidentes, elas se revelam sozinhas se você for ler elas. O que, de acordo com Atos 30:31, é um exemplo de que elas não são auto-evidentes. É a história de quando Felipe ele é transportado pelo Espírito Santo para o lado de uma carruagem e ele, correndo, ele ouviu que o eunuco estava lendo sobre o profeta Isaías e ele... Bem, aqui de acordo com a história. E correndo Felipe, ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: Como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se sentasse. Ou seja, você não é alguém que teve sua mente aberta, os Filipe, um apóstolo, que foi lá e se sentou e ele explicou tudo que tinha no profeta Isaías sobre Jesus Cristo. Não foi ele não foi o eunuco ele era, de acordo com a tradição, era alguém que servia a rainha. Ele não era alguém que era só um pobre escravo. Não, ele era, por assim dizer, alguém que estava lá no topo ele era provavelmente extremamente inteligente. E ainda assim ele não entendia isso. Ele precisou de alguém que Jesus abriu a sua mente para entender o livro de Isaías. Então nós temos essa outra passagem aqui, né? Em Lucas 24. E por questão de tempo, não vamos falar todo esse capítulo, vamos pegar algumas partes para colocar aqui, mas a história em geral não é perdida sobre o que está acontecendo. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. No Velho ou seja, ele estava falando do Velho Testamento, tudo que era pertinente sobre... Era Jesus falando, explicando para eles tudo que era pertinente sobre ele no Velho Testamento. Abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram. E ele desapareceu-lhes e disseram um para o outro: Porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho nos falava e quando nos abria as Escrituras? E em uma outra aparição, quando estavam com todos os apóstolos, ele disse-lhes: São essas as palavras que vos disse estando ainda convosco, que convinha que se cumprisse tudo que por mim estava escrito na lei, tudo que de mim estava escrito na lei, de Moisés e nos profetas e nos salmos. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E aqui a gente tem algumas perguntas para a gente fazer. Ali ele fala que abriu as suas mentes para entenderem as Escrituras. Jesus não estava como ele sempre estava numa multidão, pregando para milhares de pessoas. Ele estava com os apóstolos. Então, ele abriu a mente de quem? Abriu a mente daqueles que estavam com ele. Ele não abriu para todos. Ele não abriu para um só. Não abriu só para Pedro, só para Felipe. Ele abriu para os apóstolos. E a gente não pode, por causa disso ele está com essa interpretação, por ele ter aberto para todos os apóstolos, a gente não pode ter uma interpretação individual da palavra. E a gente não é uma coisa que a gente tivemos no mundo protestante o que esse versículo significa para você? Ou a gente não temos uma autoridade, ironicamente, para falar o que significa isso, qual é a interpretação correta disso. Mas
pela Bíblia, a gente sabe que a gente não pode ter uma interpretação. Tá lá que a gente não pode ter uma interpretação particular. Em 2 Pedro 1:20, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura é de particular interpretação, ou seja, você não pode interpretar ela sozinho. E outra coisa também é que muitas pessoas falam que as Escrituras são autoevidentes, elas se revelam sozinhas se você for ler elas. O que, de acordo com Matos 30:31, é um exemplo de que elas não são autoevidentes. É a história de quando Felipe ele é transportado pelo Espírito Santo para o lado de uma carruagem e ele, correndo, ele ouviu que o eunuco estava lendo sobre o profeta Isaías e ele... Bem, aqui de acordo com a história. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse: Entendes tu o que lês? E ele disse: como poderia entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse. Ou seja, você não é alguém que teve sua mente aberta, os Filipe, um apóstolo, para que foi lá, se assentou e ele explicou tudo que tinha no profeta Isaías sobre Jesus Cristo. Não foi ele não foi o eunuco ele era, de acordo com a tradição, era alguém que servia a rainha. Ele não era alguém que era só um pobre escravo. Não, ele era, por assim dizer, alguém que estava lá no topo ele era provavelmente extremamente inteligente. E ainda assim ele não entendia isso. Ele precisou de alguém que Jesus abriu a sua mente para entender o livro de Isaías. No próximo item, né, Mateus 28, 18 a 20, alguma coisa que a maioria dos cristãos conhecem, a grande comissão. E chegando-se Jesus, falou-lhes, dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco até todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. E ele mandou eles guardarem não é só pegar e colocar numa caixinha em algum canto, guardar quer dizer obedecer, guardar tudo que eu vos tenho mandado. E ele também mandou ensinar a guardar todas essas coisas. Ou seja, não era o suficiente você chegar lá e... batizo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, adeus, tchau, se vire. Eles tinham que chegar lá e mandar e passar um tempo a ensinar todos de acordo com tudo que Jesus Cristo tinha ensinado, de acordo com tudo que ele ensinou aos seus apóstolos, a praticar a fé da maneira que os apóstolos foram ensinados. E você pode ver que isso é uma coisa que não era diferente. Ele não ensinou de uma maneira para um apóstolo, não ensinou de uma maneira para o outro. Porque se você fosse... Se na sua cidade chegasse Felipe, se chegasse Paulo, se chegasse Pedro, se chegasse Timóteo, quem chegasse ia te ensinar da mesma maneira, ensinar a louvar da mesma maneira, ia te batizar da mesma maneira, e onde quer que você fosse no Império Romano, você ia ter sempre a mesma fé, o mesmo ensinamento. E é isso que a gente chama de catolicidade. Catolicidade, na verdade, é a universalidade. Ou seja, se você chegasse em alguma igreja, em algum lugar se você chegasse numa igreja que tinha lá na Península Ibérica, onde é atual Portugal naquela época, e você saísse e fosse para Antioquia, você ia achar as igrejas eram da mesma maneira que eles adoravam, e era da mesma maneira que eles batizavam, e era da mesma maneira que eles prestavam culto a Deus. Ou seja, não tinha diferenças. Bem, tinha diferença, obviamente, de língua, né? Por causa que sempre era na língua no vernacular, na língua comum. Mas não havia diferenças em nada praticado. E nós temos em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, Pedro, porém, pondo-se em pé com os 12, você vai ver que ele não foi sozinho, não é um indivíduo, ele sempre está com o grupo. Levantou a sua voz e disse-lhes: Homens judeus e todos que habitam em Jerusalém,
Seja-vos isso notório e escutai as minhas palavras. Eu vou omitir o sermão dele, né? Porque é meio longo, assim. Pode ver ali que vai do 14 para o 41, né? Para a parte que é importante. Não que não seja importante, é importante para a aula de hoje. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam sua palavra, e naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas, e perseveraram na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Ou seja, eles estavam lá, ele deu esse sermão, ele batizou essas pessoas, e eles falavam, perseveraram na doutrina dos apóstolos, ou seja, eles ensinaram, eles ficaram lá e ensinaram tudo que eles tinham passado por Jesus Cristo, ou seja, doutrina apostólica, e na comunhão, ou seja, eles estavam juntos, eles não estavam separados, eles não tinham cada um o seu louvor particular e sua própria igreja. E no partir do pão, que é a Eucaristia, e nas orações. Quando você fala nas orações, aí você não, na verdade no original grego, um artigo definitivo, ou seja, não é, quando ele fala nas orações não quer dizer nas orações de que cada um faz sozinho. Nas orações ele está falando de orações específicas, está dizendo as orações. Não é da mesma maneira que a gente pode falar que o Pai Nosso é uma oração. Ele não está falando da oração que a gente faz sozinho, que a gente faz nós mesmos. Ele está falando de orações em contexto litúrgico. E que é o louvor apostólico, né? O louvor da doutrina dos apóstolos. Que a gente chama na igreja ortodoxa de liturgia. Mas Gustavo, não tem essa palavra liturgia na igreja? De onde que surgiu isso? Como você vê que, na verdade, a gente tem nas nossas traduções um viés muito protestante, por assim dizer. A versão Almeida que eu tenho, ela foi traduzida por um protestante. A nova versão internacional, todas elas, em geral, são feitas por grupos com uma tendência protestante. A gente não tem nenhuma tradução ortodoxa aqui no Brasil. Mas aqui nós temos todas as vezes que a palavra litúrgicos, ou seja, a raiz da palavra liturgia, estava encontrada. Esse louvor regrado apostólico. Aqui nessa lista, quando você encontrar nesses versículos a palavra servindo, adorando, normalmente a palavra é litúrgicos, a original. Mas eu quero chamar em específico para Atos 13:2. E, servindo, litúrgicos, eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo, apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Esses foram Barnabé e Saulo sendo ordenados. Eles foram ordenados dentro da liturgia, né? E hoje em dia, até os dias de hoje, a gente tem as ordenações, elas são feitas dentro da liturgia. Você não é um culto separado que a gente faz uma ordenação de um padre, ou de um bispo, ou de um diácono. São sempre dentro da liturgia. E hoje em dia você vê que quando as pessoas leem esse versículo, elas pensam, o que é esse serviço? Como que eles estavam servindo ao Senhor? Para algumas congregações, eles vão lá e aplaudem, outras aplaudem a Deus, outras vão e dançam, outras vão e começam a falar em línguas, glossolalia, mas por causa que isso é uma coisa que eles estão olhando de todos esses 2.000 anos para trás para tentar entender essa palavra, que é litúrgicos, que é uma liturgia, é esse louvor que os apóstolos tinham. Então, quando nós lemos que temos
a pedra de esquina, que é Jesus Cristo, e uma fundação apostólica, nós sabemos que esses apóstolos e os profetas, isso foi construído neles. Foi algo que Jesus ensinou a eles. Porque ele abriu suas mentes, colocou sobre ordens, eles foram mandados fazer o que eles faziam e guardar tudo o que eles foram ensinados. E eles estavam juntos, eles não eram. Não era cada um indivíduo que estava fazendo da sua própria maneira. Eles estavam juntos nessa colegialidade. Pois bem, com isso chegamos ao fim desse vídeo. E eu espero ver vocês novamente na semana que vem e que isso lhes traga um bom conhecimento e que vocês possam voltar para aprender mais.